Um bom anoitecer aos amados irmãos da Quirilar do Machia. Mais uma vez, que a paz de Alxa esteja com cada um de vós. E podemos dizer, amados irmãos, que até aqui o nosso Abba Pai tem nos ajudado no amor do Machia. Todos os amados irmãos, bem-vindos na Quirilar de comunhão. E que o Pai continue abençoando a sua vida, a sua casa. De antemão vos peço a tua permissão para entrar no recinto do teu lar, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, que é onde você esteja, para um momento de comunhão. O meu boa noite a todos os amados irmãos. Bem-vindo, querida irmã Belone. Bem-vindo, querida irmã Iranilde, toda a sua casa, a família Aldim. Querida irmã Lourdes Santos. Todos os amados irmãos que vêm chegando aí agora nesse momento para nossa Quirilar de comunhão. Querido irmão Janailta, a paz de Alxa, querido irmão. Irmã Aline Dias, a paz de Alxa, querida irmã. Bem-vinda na Quirilar de comunhão. Irmã Eunice Maria de Franca, bem-vinda, querida irmã. A paz de Alxa, que o Eterno abençoe a ti e tua casa. Irmão João Carlos. A todos os irmãos, querido irmão Hélito, nosso barbudo preferido, paz de Alxa, meu irmão. Mando um abraço, beijo no coração da irmã Regina. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa, irmão Hélito. Querida irmã Eli, a paz de Alxa, forte abraço, beijo no coração a ti, irmão Paulinho, irmão Wirimar, irmã Sandra, todos os amados irmãos que vêm chegando aí nesse momento de Quirilar. Oramos que nessa noite, mais uma vez, o Pai venha usar de benevolência conosco, nos inspirando a falar pelo seu Ruach Kadosh, aquilo que precisamos ouvir, amados irmãos. Querido irmão Jorjão, meu irmão do coração, meu irmão da alma, forte abraço, querido irmão. Que o Eterno esteja contigo e com toda a tua casa. Querida irmã Maria Odenia, paz de Alxa, querida irmã. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa. Irmão Celso Carlos, paz de Alxa, querido irmão Celso. Os amados irmãos que estão sempre conosco aí, buscando esse momento de comunhão, buscando esse momento de unidade, e que possamos aprender junto. Irmão Adriano Paulo, paz de Alxa, irmão, bem-vindo. A paz de Alxa, irmã Alba Valéria. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa, querida irmã. E os demais irmãos aí que vêm chegando nessa Quirilar aí de comunhão. Nessa noite nós desejamos que o Pai manifeste céus abertos, que a cura venha sobre cada um de vós, que as portas sejam abertas, a porta do entendimento, do conhecimento, que milagres venham acontecer na noite de hoje, em nome de Alxa Machia. Querido irmão Paulo do Mar, paz de Alxa, querido irmão Paulinho, beijo, um abraço. E nós vamos estar falando aqui hoje, irmão, de um assunto talvez conhecido por alguns, talvez menos conhecido por outros. Nós vamos estar falando de um moço, que a Escritura vai dizer que ele tinha uma deficiência. Não sabemos se essa anomalia era de nascença ou no decorrer da sua trajetória de vida possa ter acontecido algo ao ponto que a sua mão veio ficar ressequida, seca, impossibilitando mesmo de muitas coisas, de muitas atividades. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui na noite de hoje, em nome de Alxa Machia. Quero pedir humildemente a cooperação dos amados irmãos, se assim você pode compartilhar essa live, para que ela possa alcançar outros irmãos, outras pessoas, irmãos. Eu só peço isso, essa cooperação, que os irmãos também venham trabalhar no reino, ajudando a propagar a palavra do Pai, simplesmente compartilhando a live de comunhão. Bom, amados irmãos, o nosso texto
básico, a nossa temática se encontra no livro de Lucas, do capítulo 6, a partir do verso 11, que vai falar de um personagem que sofria de uma anomalia. Não sabemos se ela era de nascença ou se ele ficou com esse problema no decorrer da sua trajetória terrena. Mas não importa. A Escritura vai dizer que ele tinha um problema seríssimo. Então vamos orar ao Abba Pai agora nesse exato momento, para que o Pai abra a porta do entendimento, nos revele, nos dá a exegese do texto, interpretação, dentro daquilo que nós possamos compreender numa fala simples, numa fala direta, para cada um dos irmãos que estão com o coração aberto aí para ouvir essa palavra na noite de hoje. Bendito soberano, nos humilhamos na tua presença, reconhecendo a nossa imperfeição, a minha pequenez, o quanto longe me encontro, Abba, da perfeição. Tenho essa consciência, o quanto me falta ainda. E vos rogo e vos peço, não desista de nenhum de nós, Pai. Ainda se fraquejarmos em alguma missão, ainda se deixarmos a desejar nessa trajetória, mas, por favor, segure nossas mãos. Perdoa os nossos pecados, justifique-nos pelo sacrifício do sangue derramado do bandeiro de Yahshua Mashiach, o nosso irmão mais velho, a nossa esperança de redenção. Te pedimos humildemente que venha agora tomar os nossos lábios, tomar nossa mente, que tu venha nos dar sabedoria, simplicidade, mas ousadia, Pai, no falar da tua palavra. E que a tua palavra na noite de hoje ela vá e produza o resultado a qual ela está sendo enviada, em nome de Yahshua Mashiach, o Nazareno que vive e reina para todo sempre. Bem, amados irmãos, nós vamos aqui na temática de hoje falarmos de uma passagem dessa escritura que se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 11, mas também está nos evangelhos de Matitial e no evangelho de Marcos. Matitial 12, 9 ao 14 e Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. O mais interessante é que os três evangelhos vão fazer menção desse personagem. Então, as Escrituras Sagradas nos relata que Yahshua realizou, amados irmãos, vários milagres enquanto pregava sua mensagem sobre o reino de Yah. O milagre da mão ressequida certamente nos deixa ensinamentos, amados, profundos sobre os verdadeiros valores que devem ser alcançados nessa caminhada espiritual como o Yodim. Você e eu encontramos a narrativa dessa história, desse milagre, nos evangelhos de Lucas, como eu citei abaixo, no evangelho de Matitial e no evangelho de Marcos. E é interessante observarmos que, apesar destes discípulos estarem juntamente com Yahshua, irmãos, porque eles viviam junto com Yahshua, agrupado com Yahshua. Nesta ocasião, estes relataram a história do milagre. Eles relataram, porque andavam muito, presenciaram a história desse milagre, com detalhes diferentes. Quando a gente tem enfatizado aqui que você não pode só ler, você tem que examinar. Porque quando você examina, você tem a possibilidade de achar detalhes que vão enriquecer o conhecimento daquela narrativa. Então, esses homens, esses moços que andaram com Yahshua, eles relataram, eles foram testemunha oculares, porque nessa ocasião, estes relataram a história do milagre com detalhes diferente. Isso nos mostra que cada um de nós tem uma percepção diferente das dificuldades e desafios. É importante entender que uns se atentam mais que o outro.
Tem coisa que você observa mais, está mais atento do que o outro. E quando a gente olha com os olhos clínicos, a gente vê coisas que pode nos levar numa esfera espiritual de comoção. Então você vê que esses homens andaram com Yahshua e eles presenciaram vários tipos de milagres. Principalmente, eles estão aqui narrando, cada um na sua visão, cada um naquilo que teve percepção, que observou, para escrever o que está escrito nos textos. Primeiramente, este milagre aconteceu em um sábado. E como sabemos, o sábado ou Shabat é sagrado para os Yaldins. E neste dia é proibido fazer qualquer tipo de trabalho, pois é o dia de descanso. É a santificação do homem para Cunhal. A lei determinava isso. E por que eles não podiam curar, irmão Roberto, no dia de sábado? Porque a lei entendia que era um ato apropriado para a medicina, para os médicos, para aqueles que trabalhavam em cima de algum problema de saúde das pessoas. Então eles entendiam que uma cura no dia de sábado era como se você tivesse praticando o ato da medicina. Agora você veja bem na cabeça dessas pessoas. Era mais importante. Eles davam mais ênfase à religiosidade, aquilo que a lei o orientavam, do que a cura de uma pessoa, o bem-estar de uma pessoa. O religioso tem esse comportamento, irmão. Ele se preocupa mais com a sua religiosidade, com a sua aparência religiosa, com uma falsa espiritualidade, do que muitas das vezes com um problema que, na verdade, ele tem que olhar com mais atenção. Esse era o problema deles não quererem que essa cura se manifestasse no dia de sábado. Mas o texto é tremendo e rico em informações sobre o que acontecia ou o que estava acontecendo naquela época. Uma coisa que nos chama a atenção quando nós olhamos para o texto e começamos a buscar contexto da história, quando começamos a mergulhar em águas profundas, uma coisa que nos chama a atenção logo de início ao ler essa passagem é o fato de Lucas enfatizar que Yahshua entrou na sinagoga no sábado, no templo de Al-Shalom. Era demasiadamente longe de muita cidade, o que dificultava a visitação de muitos irmãos. E aí foi-se dado a ideia das sinagogas para facilitar a presença daquelas pessoas para ouvirem a leitura da Torá. Por essa razão existiam as sinagogas, amados irmãos, nessas localidades, que serviam como lugar de ensino e adoração ao Abba Pai. Assim, durante a semana, os meninos e Aldim, aquelas crianças, recebiam ensinamento sobre o judaísmo, sobre a Kadosh Bahurá, ou Kadosh Bahuru, que quer dizer o quê? A Santa Torá. Então, esses dias eram específicos para o ensinamento de toda a comunidade, principalmente as crianças. O sábado é um dia sagrado para aqueles irmãos, naquela época, e até os dias de hoje, aqueles que preservam o sábado. E era comum os homens se reunirem para ouvir lições sobre as Escrituras. Essas lições eram ministradas por um rabino, e como não havia um rabino permanente em cada sinagoga, o líder de cada sinagoga, ele podia convidar um mestre para ensinar, e essa razão porque Yahshua muitas vezes
pregou nas sinagogas das cidades que passou. Então tinha um rabino, tinha ali o príncipe daquela sinagoga, então ele podia convidar um mestre. Era qualquer um que ensinava lá na sinagoga, era qualquer um que tinha esse potencial para ensinar, para pregar, para ministrar, não. Tinha que ser um mestre, um rabino. E Yahshua pregou em várias sinagogas naquelas cidades que ele passava. Então, Lucas, no capítulo 1 do seu livro, ele vai dizer que ele procurou estudar detalhes para ele escrever esse evangelho. Detalhes de quê, irmão Roberto? Detalhes que vão enriquecer a fala, que vão enriquecer o potencial do aprendizado de cada um que ouve a palavra do Eterno. Então, quando nós começamos a conhecer o contexto histórico daquela época, a gente começa a ter uma visão maior e mais ampla, porque Yahshua sempre estava nas sinagogas. Não que ele congregava em sinagoga, mas ele sempre era convidado para estar ali ministrando uma palavra. Porém, o foco principal dessa passagem é o homem com a mão mirrada, irmãos. Quando Yahshua ia nesse lugar, com certeza havia já um propósito no seu coração. E o foco principal dessa passagem é o moço, é esse personagem, o moço da mão mirrada. Assim como ele, nós muitas vezes temos áreas mirradas em nossas vidas. Problemas que nos impedem de continuar, que nos travam, nos envergonham, nos entristece e até influências em nossa relação com outras pessoas. E a atitude desse homem nos deixa 4 importantes lições. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Você agora compreendeu porque uma das principais causas que o Mashiach visitava as sinagogas? Porque ele tinha um alvo. Precisamos caminhar nesta terra focado, objetivado. Precisamos entender que agora o nosso alvo é o Mashiach. E através do Mashiach, o aproximar-se do Mashiach, o envolver-se com o Mashiach, vai nos dando sensibilidade, percepção espiritual, para nós começarmos a nos comportarmos como o Mashiach fazia na vida das pessoas. Quando nós nos aproximamos de Yahshua, quando nós começamos a viver os seus preceitos, nós começamos a ser mais sensível espiritualmente. Nós começamos a ver coisas que talvez muitas pessoas, naturalmente falando, não conseguem ver. E era por esse motivo que Yahshua sempre comparecia à sinagoga quando eram convidados. Agora venha comigo, vamos viajar nas asas da imaginação espiritualmente, para tentarmos entender como era a vida desse moço. Imagine o quanto foi difícil para aquele homem assumir publicamente aquela deficiência. Não só por expor uma deficiência, mas também porque naquela época os enfermos eram vistos como amaldiçoados, por causa de algum pecado seu ou de um antepassado. E por isso eram excluídos todos o simbolismo que a mão direita tem na cultura judaica. O problema todo não era só ter a mão doente. O problema todo é que era a mão direita daquele homem. Irmão Roberto era a mão direita daquele homem. E isso, para quem não conhece, para quem não sabe, tem um significado muito profundo. Gostaria de te convidar que você pegasse uma caneta e um papel, como a proposta daquele lá é aprendermos junto. Então, gostaria de passar para você algumas informações aqui. Então, no Salmo de número 16, nós temos essa narrativa.
tenho posto o soberano continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. No verso 23 do Salmo 73 diz assim: Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Ishaiah, no capítulo de número 41, no versículo de número 13, ele tem essa narrativa. Porque eu, o soberano, teu Criador, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Lá no Gênesis, no capítulo de número 41, no verso de número 14, nós temos essa narrativa. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés, seu primogênito. Você vai ver que a mão direita, as escrituras sempre traz relatos da mão direita, começando pelo Criador e pelos aqueles instrumentos que ele usou para abençoar vidas com a mão direita. Olha o que diz no Evangelho de Matitial, no capítulo 6, no verso 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Cânticos de Salomão, no capítulo 2, no versículo de número 6, diz: A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Você conseguiu entender agora o sofrimento do homem da mão mirrada? O problema todo não era ter a mão mirrada, mas era a mão da bênção. A mão que, segundo as Escrituras, são mãos que o Pai usa profeticamente. Para você ter uma ideia, na cultura dos Yaldim, a mão direita só serve para alimentar. Eles não usam a mão direita em outro benefício do seu corpo, como caso de banho, como caso se a pessoa vai num banheiro. Não, a mão direita é preservada. E por quê, irmão Roberto? Porque eles sabem que sobre a mão direita existe um legado espiritual. Da mesma forma, nós, às vezes, não temos coragem e humildade para assumir nossas deficiências. Temos mãos literalmente boas, mas são mãos mirradas, porque essas mãos, muitas das vezes, elas não produzem no afã de abençoar, no afã de ajudar, no afã de levantar, no afã, irmãos, de socorrer. Mãos mirradas. Mãos mirradas. E muitas das vezes as pessoas não conseguem notar a diferença e o poder de sermos pessoas saudáveis nesse aspecto físico. Então esse moço, ele trazia consigo esse trauma. Esse moço, nesse cenário cercado de ordilosos inimigos, as escrituras diz que Alcha se apresenta na sinagoga e dos que procuravam incriminá-lo e passar agora aquilo que ele fazia mais de melhor, ensinamento, e através dos ensinamentos, o poder da bênção, seja ela da cura, da visão, seja ela da lepra, seja ela das mãos mirradas, seja ela da corcova nos lombos. Toda vez que Alcha entrava numa sinagoga, algo sobrenatural acontecia. Estando então a ensinar naquela sinagoga, e Alcha ver no meio da multidão, agora um homem cujas mãos era ressequida. O texto vai dizer isso para nós. As escrituras não dão muitas informações sobre este homem, qual a sua origem, crença, posição social,
mas relata que quando Yahusha chegou à sinagoga, ele já estava lá. Aleluia! Certamente era homem de muita emuná, pois suas limitações físicas não o impediram de estar ali, irmãos, naquela reunião, naquela querrilá, mesmo sabendo que era mal visto e discriminado pela sociedade daquela época. Lembre-se, amados irmãos, para os Yaldim, as mãos tinham extremas importância, principalmente a mão direita, a que estava ressequida, como frisado pelo o apóstolo Lucas, com a mão direita se abençoava e comia. A mão direita era algo tremendo, e aquela mão direita estava impossibilitada. Mas aquele homem, ele me deixa aqui uma lição, quando eu falei de algumas lições que a gente precisa extrairmos desse texto, desta narrativa. Aquele moço, mesmo com aquela mão ressequida, mas ele tinha pernas que não impediam que ele estivesse no local certo, no meio das pessoas que ele entendia que era certo. Ele perseverava. Quantos de nós, irmãos, quantas pessoas começaram bem nesta caminhada, mas deixaram-se neutralizar pelas problemáticas, pelas deficiências, apenas conjecturando, não sua mão mirrou, mas o seu conceito espiritual está mirrado. Seus pensamentos já não são como os pensamentos de outrora, já pensam com pensamentos mirrados. Sabe, o seu desejo de estar no Chamaim já não é aquele desejo que palpita o seu coração ao ponto de sair na boca. São desejos que, sem que ele perceba ou sem que declare, estão ficando mirrados. Estão ficando mirrados. Voltando aqui para o texto. E com a mão esquerda lavava-se o copo. Representava o impuro. E de maneira alguma deveria se comer com a mão esquerda. Agora imagine, nesta sociedade tão religiosa, um homem utilizar as mesmas mãos para tocar o puro e o impuro, santificado e o não santificado. Por quê, irmão Roberto? Porque só tinha uma mão. Só tinha uma mão boa. Porque a sua mão direita estava mirrada. Quantos irmãos no meio de nós, quantas pessoas no meio de nós, irmãos, estão mirrados, não conseguem mais levantar as mãos para adoração. Não consegue mais levantar as mãos em súplicas. Por quê, irmão Roberto? Porque as suas mãos estão mirradas e ainda não se deram conta disso. Certamente este homem passou por grandes adversidades físicas. Não podia trabalhar como as outras pessoas faziam. Ele não tinha desenvoltura. Provavelmente sentia muita dor ou vergonha. Não havia a medicina como temos no dia de hoje. E pelos religiosos da época, espiritualmente, era visto como uma pessoa impura, tal como a mulher do fluxo de sangue. Você imagine só agora, querida irmã Lília, querida irmã Eli, a situação desse personagem aqui agora. Deficiente da mão, com um problema seríssimo. Seríssimo. Mas ele não deixava as oportunidades passar. Ele ia nas reuniões da Querrilá. Ele estava lá nas reuniões da Querrilá. Independente quem seria o pregador. Independente quem seria aquele que ia ministrar a palavra. Mas ele estava lá. Ele sonhava como algo poderia acontecer na vida dele. Então, amados irmãos, algo sobrenatural estava para acontecer. Por mais incrível que possa parecer, um dos maiores
empecilho para uma pessoa ter uma experiência com o soberano é a religiosidade. E é incrível observar nos evangelhos que sempre que Yahshua operava algum milagre, estava cercado de pessoas religiosas. Uns apenas para observar, outros apenas para criticar. E a minoria estava ali para reconhecer a grandeza do soberano. O texto é rico. O texto é muito profundo. O erro de muitas pessoas é que elas buscam a resolução dos seus problemas nos lugares errados, irmãos. Isto quando buscam, pois muitas se acomodam e não fazem nada esperando o milagre acontecer. Este homem, esse personagem, estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa e por isso foi curado. Aleluia. Aquelas pessoas que caminham como religiosos, eles não conseguem gerar uma expectativa de um sobrenatural a qualquer momento na sua vida. O costume da sinagoga, ao ler a leitura, começava a leitura na manhã do sábado, o Shabat, e aquela leitura, ela servia para todo o decorrer da semana, irmãos. É mesmo, irmão Roberto? É. Começava no sábado, ali, quem estava responsável para ministrar aquela palavra, ele lia um texto das Sagradas Escrituras, explicava, e aquele texto, eles comiam daquele rolo durante a semana toda. Yahshua entrou na sinagoga no sábado ou no Shabat, como é chamado pelos Yaldim, o que é dia em que eles mudam o texto da Torá, também chamado de Pentateuco, que corresponde aos livros de Gênesis, o Bereshit, o Êxodo, o Shamote, Levítico, o Vancrá, Número, Bembiabar e Deuteronômio, Devarim. Eles liam sobre esses 5 livros. Então, sendo assim, esse texto lido agora, dividido em 54 páginas, chamado de Parashá. O que é isso, irmão Roberto? Vamos dizer assim, um ensinamento. Era a porção que eles recebiam na sinagoga, que são lidas semanalmente. Era lido a mensagem principal, e dentre esses 5 livros que nós citamos aqui agora, eram orientados que aqueles irmãos se alimentassem durante o decorrer da semana. Então, a Parashá da semana era essa porção, que os irmãos deveriam degustar no decorrer da semana, até a próxima leitura. Então, eles sabiam que eles recebiam aquela porção, e aquela porção, eles tinham que digerir aquela porção de sabedoria, de entendimento, de explicação durante a semana. Quantos de nós temos recebido ensinamentos abençoados, mas só serve para essa hora? Amanhã já esqueceu, depois da manhã nem se fala, ao terceiro dia, Não, precisamos, ter esse zelo, esse cuidado de absorvermos aquilo que nós podemos demais da palavra do soberano. Os conselhos, as orientações. Então, para essas pessoas que estavam apenas lá na sinagoga, era um dia especial, mas ainda assim era só o virar de uma página. Eles sabiam que quando acabasse aquela mensagem, era o virar de uma página. Durante a semana, eles degustavam aquilo que ele recebia como ensinamento, e a próxima porção só seria no próximo sábado da próxima semana. Mas para aquele moço da mão ressequida,
era algo muito maior. Yahshua estava ali como rabino, como mestre, não só para finalizar e iniciar a leitura de um novo texto, mas para dar fim a um tempo ruim e dar início a um novo tempo em sua vida. Aleluia! Yahshua não foi naquela reunião apenas como um religioso. Yahshua foi naquela reunião para ensinar, e ele sabia que através do seu ensinamento havia um coração, havia um espírito quebrantado, uma pessoa dependente dele para receber um dos maiores milagres que uma pessoa ela pode receber. Ela ter as suas mãos restauradas, e mãos que, segundo os textos que eu já citei aqui, é a mão da bênção. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. A sua mão direita, ela é para abençoar. A sua mão direita, irmãos, é para estender aos altos céu em glorificação ao nome do Abba Pai. A mão direita, para quem não sabe, segundo as Escrituras, tem um significado muito grande. Mas eu louvo a Yahweh pelo amor que está sobre a vida do Mashiach. Amor incondicional. Quando ele entra naquela sinagoga, irmã de meia, ele sabia que tinha um homem com um problema seríssimo. Não apenas físico, não apenas na sua aparência, mas principalmente na área espiritual. Ele era visto por outras pessoas como um homem amaldiçoado. Ou ele diretamente, ou alguém da sua casa, alguém da sua família que tinha cometido algum tipo de pecado, e ele agora se encontra nessa condição. Mas Yahshua conhece. Yahshua conhece. Ele sabia que aquele homem não era naquele momento apenas, mas que aquele momento foi uma divisão de águas para aquele homem. Yahshua acaba de fazer a leitura. As pessoas recebem a paraxá, recebem a porção que eles deveriam degustar durante a semana. Mas também ele precisava realizar algo tremendo. Ele ia acabar com o sofrimento de uma pessoa, aquele complexo de inferioridade, aquele complexo de ser rejeitado, de ser olhado, ia cair por terra naquele momento. As suas mãos, que estavam secas, ressequidas, agora começam a tomar forma. Elas começam a se esticarem. Eu fico imaginando aqui na minha mente o cenário daquela situação, como deve ter sido lindo, como aquelas pessoas devem ter ficado com a boca aberta, vendo algo tremendo. Mas sabe o que eu aprendo aqui nessa lição? Que aquele homem reconhecia a sua condição de mão mirrada. Aquele homem reconhecia, melhor dizendo, as suas condições da dependência de algo da parte do Abba Pai. E ele sabia que aquele rabino que estava ali naquele dia, aquele mestre que estava ali naquele dia, ele ia suprir as suas necessidades em honra e glória, como assim o apóstolo Shaul descreve. Eu fico imaginando como muitos de nós não temos a coragem de reconhecer as nossas limitações, irmãos. Precisamos ser honestos, em primeiro lugar, conosco mesmo. Muitas das vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas como deveriam acontecer, porque talvez uma parte de nós esteja mirrado. Eu falo isso me colocando já na primeira fileira. Talvez as coisas, irmãos, não tenham fluído na sua vida como você gostaria que tivesse acontecendo, porque talvez tenha algo na sua vida ainda que está mirrado. Não, irmão Roberto, minha mão direita está boa, louvado seja Yahweh. Mas o Ruach Kadosh, nesta noite, nos traz uma palavra para que nós viemos fazer um exame, chapas radiográfica, o que na nossa vida,
O que na área da minha vida, irmão Roberto, está mirrado. Tem gente que não consegue se alavancar. Tem gente que não consegue se aprumar na caminhada. Tem gente que não consegue firmar os pensamentos apenas naquilo que é louvável, naquilo que é importante, mas transforma os seus pensamentos em tragédias, pensamentos negativos, áreas da vida mirradas, irmãos. Quantas das vezes nós podemos fazer o bem e não fazemos, áreas da nossa vida mirrada, irmãos. Muitas das vezes o Eterno quer que eu estenda a mão para orar por alguém e ministrar a cura. E muitas das vezes eu não entendo que áreas da minha vida estão mirradas e eu não consigo proceder segundo aquilo que as Escrituras me orientam. Você veja bem, irmãos, que para aqueles irmãos, os Ialdim da época, os Ialdim natural, eles sabiam os textos das Escrituras e sabiam o valor da mão direita. Boa. Mais uma vez, eu quero narrar aqui alguns versículos de alguns livros que eu separei para que você entenda a dor, a mazela que aquele irmão sentia por saber que as suas mãos eram mirradas. Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o soberano continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O Salmo de número 73, verso 23 vai dizer: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Ishaiah, capítulo de número 41, verso 13. Porque eu, o soberano, teu Criador, te tomo, pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Era a mão pura. O Salmo 16, verso 8, diz que a mão era pura. O Salmo 73, verso 23, diz que a mão era pura. Era a mão da promessa. Ishaiah, capítulo 41, versículo 13. E lá no Gênesis, irmão, no capítulo 48, verso 14, mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés, seu primogênito. Era a mão da bênção, era a mão que Jacó, Israel, usou para abençoar. Matitiel, capítulo 6, verso 3, era a mão que ofertava, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. No Cânticos de Salomão, no capítulo 2, verso 6, era a mão que abraçava. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Aleluia. Então você vê a situação daquele moço que se encontrava nessa variante, nesse problema seríssimo. Ele queria fazer, mas não podia. Mas ali, a sua dificuldade era explícita, era às claras. E quando essas anomalias espirituais estão em cada um de nós e nós não reconhecemos isso? Quantos de nós, irmãos, quantos de nós, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, nos demonstramos ressequidos? Aquele moço era mão, era notório, mas como falamos anteriormente, quantos de nós devemos estarmos nos quebrantando na presença do Pai e pedindo: Pai, as áreas ressequidas da minha vida, as áreas que estão secas da minha vida, por favor, restaura na noite de hoje. Assim como o moço das mãos ressequidas, e Alcha estava lá e viu a necessidade. Ele ali não abriu mão de estar naquele momento.
Ele, mesmo as pessoas olhando, cochichando, debochando, falando, ele estava ali a ouvir a palavra. Disse Alcha: estende a mão, meu filho. E ele o estendeu, e a mão ficou totalmente curada, estando o seu estado igual ao outra, ou seja, a restauração foi completa, equilíbrio pleno. A mão que abençoa agora está igual à mão do juízo. Aleluia! Assim que temos que conduzir a nossa vida, buscando uma vida de bênção com o soberano, mas que ela seja igual à mão do juízo, da obediência e do temor do soberano. Aleluia, irmãos. Aleluia. A mão de Alcha que estendeu para abençoar a mão ressequida é a mesma mão que vai se levantar sobre o juízo daqueles que tiveram tempo de se arrependerem e não fizeram isso. Aquela mão direita que foi levantada e estendida para socorrer os necessitados, para trazer cura, para trazer perdão, são as mesmas mãos do juízo. Por isso que nós estamos aqui com essa palavra da justiça. E é isso que Alcha espera de cada um de nós. Que nós possamos, em todas as áreas da nossa vida, sermos restaurados na noite de hoje. Sermos restaurados na noite de hoje. Que o milagre que aconteceu naquela sinagoga, não apenas ao ler a leitura da Kadosh Bahuru, mas que eles também receberam a cura em áreas da sua vida que assim precisavam. Nesta noite eu quero orar. Nesta noite eu sinto o desejo de orar. Quando o Pai me deu esse texto, eu olhei para dentro de mim e falei: Pai, quantos de nós nos comportamos como esse moço da mão ressequida? Quantos de nós, Pai? Quantos de nós, muitas das vezes, não temos a coragem de chegar diante de Ti e falar: Pai, levanta minhas mãos, o que Tuas mãos têm feito? Diz essa escritura que eu não devo chegar na presença do soberano com as minhas mãos vazias. Mas se a minha mão está ressequida, ou alguma área da minha vida está ressequida, você precisa abrir os seus olhos. Porque o Pai nos chama, irmãos, para sermos bênção, para sermos homens e mulheres cheios da plenitude do Ruach Kadosh. Hoje você está numa reunião, numa Querrilá. Eu louvo ao Abba Pai pela sua vida, pelo carinho e pelo desejo de estarmos em comunhão sempre. E eu não tenho dúvida que quando a Querrilá do Mashiach se reúne, irmão, algo acontece. É a Querrilá do Mashiach. Não é a Querrilá dos homens. Não é uma sinagoga. Não é um templo de pedra. Mas é a reunião da Querrilá espiritual do Mashiach. E quando o Ruach Kadosh ministra no meio de nós, através da sua palavra, algo tremendo pode acontecer na minha vida e na sua vida. Você que hoje, irmãos, você que hoje, minha irmã, quer receber uma cura, seja na sua matéria, seja na vida espiritual, abra o seu coração, assim como aquele moço da mão ressequida. Eu oro que hoje esse complexo de inferioridade, que essa tristeza, que essa angústia, que esse mal que veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, caia por terra em nome de Yahshua Mashiach. Que hoje as mãos do nosso mestre, através do Ruach Kadosh, do nosso Abba Pai, possa estar estendida sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Lembre-se que as mãos direita, a mão direita de Yahshua, irmãos,
ela ao mesmo tempo que ela nos abençoe, ela nos deixa uma advertência, que é a mão do juízo. É a mão da bênção, irmão Roberto, é a mão da bênção. Mas é a mão também do juízo. É a mão que abençoa. É a mão que está abençoando a sua vida para que você também seja um abençoador de vidas. Para que você também saia da inércia, para que você saia dessa reunião como aquele moço saiu, como esse personagem que nós acabamos de ministrar aqui agora. O homem da mão ressequida, ele nos deixa lições tremendas para mim e para você. Que o Pai nesta noite esteja operando um milagre tremendo na minha vida e na sua vida. Que todas as áreas da nossa vida que está ressequida hoje possa ser restaurada. Que você possa sair dessa reunião sabendo, crendo que grandes coisas o Abba fez para a sua vida. Quero terminar minha fala com essa palavra para nossa reflexão e que você venha absorver. Se você se identificou com esse moço, se você notou que alguma área da sua vida estava desse jeito, se alguma área da sua vida tem te trazido vergonha, tem te trazido desalento, tem tirado a sua paz, eu oro e torço que nessa noite, o Pai venha te restaurar de uma maneira sobrenatural. Louvado seja o Criador. Todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de cura, irmãos. Por isso, nossa postura tem que ser sempre semelhante à desse homem. Devemos buscar, enquanto podemos, no lugar certo. Devemos vencer todo o preconceito religioso que tantos nos impede. E, acima de tudo, ter humildade para assumir publicamente, para sermos curados. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas não professam o nome de Al e Alcha, já tem vergonha? Quantas pessoas se poupam? Não podemos ter vergonha. Aquele moço, ele foi naquela sinagoga porque ele sabia que Alcha estava lá. Ele sabia que aquele que ia levar a palavra, aquele que ia ministrar a palavra, não ia apenas ler a palavra, mas ia liberar uma palavra que ia mudar toda a sua história. O alimento não ia ficar apenas naquela paraxá. O alimento não ia ficar só naquelas leituras da Torá. Mas antes de Alcha sair daquele recinto, e Alcha ia operar uma maravilha na vida daquele homem. E eu não tenho dúvida nenhuma que nesse momento, nesse exato momento, o poder do Pai está se manifestando na vida de tantas pessoas aqui. Eu sinto isso. Eu creio nisso. E quer que onde você está, se você está sentindo que essa palavra, o Pai está enviando ao seu coração, abre o seu coração na noite de hoje e seja curado de áreas da sua vida que está ressequida, que estão secas, que te traz desalento, que te traz vergonha, que te traz desespero. Muitas das vezes te desencoraja, que caia por terra hoje. Ser abençoado, meus irmãos. Ser abençoado, minhas irmãs. Em nome de Alcha Mashiach. Que o Eterno te guarde e te livre de todos os males. Quero ficar por aqui. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua comunhão. Sou grato pela sua vida. Sou grato pelas vossas orações. E enquanto o Pai estiver nos dando força e alento de vida, estaremos aqui, irmãos, cooperando com simplicidade naquilo que a gente pode, para a edificação
do corpo do Mashiach. Que você venha meditar nessa palavra e que você venha ser curado, liberto, em nome de Yahshua Mashiach. Fica na paz, que o Eterno venha te abençoar durante essa madrugada, venha te visitar e te mostrar os seus segredos em particularidade. Uma noite de paz, uma noite de bênção, de sono reparador e uma manhã do despertar do nosso Abba Pai na sua presença. Forte abraço, beijo no coração e até a nossa próxima Querrilá em nome de Yahshua Mashiach.